Fala, meu povo, nós estamos de volta, meu povo. Eu parei até de fazer a brincadeira que eu tava fazendo aqui para vir mostrar um negócio para vocês. Vocês estão bom? Vamos lá, meu povo. Tô ajustando algumas coisas da base e é óbvio que aquele probleminha que a gente tinha conversado anteriormente aconteceu, né? Estou aqui, ó, fiz a parte das classificadoras. Lá no fundo vai ficar a parte triturador. As plantas vão chegar aqui via tubo, vão passar pelo triturador vão passar pela centrífuga e da centrífuga vão para a composteira para poder criar adubo. E com isso, aqui vai ter que ficar uma clausura fechada para poder tirar os gases e tudo mais. Isso aqui vai para a linha de gases da área aqui de baixo da central de gases. E aqui nós vamos colocar as divisões de todos os pontos e tudo mais. Então o que eu fiz? Fechei toda a parte da base, então aqui já está uma área segura, eu já consigo agora utilizar. Aqui, ó, fechei tudo, tá? Todos os lados da base. Isso aqui dá um trabalho, mas enfim, já está fechada. Então, por enquanto vai ficar assim. Aí o que eu for expandindo aqui para os lados eu me ajusto. Agora deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Estou drenando o oxigênio aqui de dentro. Vocês já sabem que a gente está fazendo isso. Aconteceu e aí eu parei no meio do caminho. Comecei até a recolher, mas eu parei no meio do caminho. Para evitar problemas, né? Vamos lá. Bora, bora. Olha aqui que belezinha. Olha, olha, olha que belezinha. Todos, tirando esses do meio, todos os canos estouraram. Tudo. A hora que eu abri isso aqui, era um mar de água congelada aqui. Ainda tem umas perdidas aqui, ó. Tem uma perdida aqui e aqui em cima, que belezinha, ó. Ó. É isso aqui que tava no andar de baixo também lotado. Tem que vir pegando uma por uma. Isso aqui tava cheio. Eu até resolvi guardar para vocês, para pegar com você, para mostrar que o que pode acontecer. Às vezes dá ruim a história, né? Então o que acontece? Era aquele meu medo mesmo que eu achei que fosse. Quando você. Esses equipamentos na conexão. O cano pode ser até isolado, tá? O cano em si ele é isolado. Só que a emenda dele, que é justamente onde ele vai se conectar nessa área da central, do coisa das plantas, ele tem uma troca de temperatura aí. A mesma coisa que acontece no cilindro de oxigênio lá, lembra que esse tempo atrás a gente colocou? Então complicou o meio de campo, né, jovens? Dessa maneira a gente vai acabar dançando se for fazer desse jeito, né? Então nós vamos ter um sério problema aí para resolver. Então o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou ter que colocar. Eu já tinha feito, eu já fiz, até vou mostrar para vocês, uma boa parte que eu fiz da central de gases. Quase nada, né? De minério, hein? Já deu 300 e pouco aqui. E isso aqui, eu não sei o porquê, mas dá uma lentidão por causa de muitos objetos, sabe? Perdidos assim no mapa. Eu acho que ele dá uma lentidão. E eu não podia acertar isso aqui. O que acontece? Eu já quero estabilizar aqui dentro, já está com 0 kPa. Então eu já posso agora estabilizar, jogar o dióxido de carbono aqui dentro. Só que eu não posso fazer isso agora, que se eu fizesse isso agora ia dar uma confusão, né? Porque isso aqui é derreter tudo aqui dentro, né? O pior é que isso aqui é gelo puro, eu não consigo mais derreter nem naquela minha central lá. Uma das falhas. Lembra que eu tinha protegido a central de só usar gelo? O problema é que agora ela só usa gelo, não usa gelo puro, né? Isso aqui é gelo puro de água e não vai. Enfim. Tem uma novidade sobre isso aqui também, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, acertei o posicionamento. Eu vou fazer só essa parte aqui primeiro, né? Já apanhei muito para poder resolver. Então, eu vou fazer só essa parte aqui primeiro. Já tem uma programação aqui das lâmpadas que eu estava usando lá embaixo. Acho que eu vou só adaptar ela, que ela já controla. O que eu fiz?
Aqui são as saídas das plantas, tá vendo? Ó? Aonde vai jogar. Então isso aqui eu já fiz toda essa parte. Então ficou bom até. Achei que ia ficar pior, menos, mais bagunçado assim, até que ficou bom. Então, qual que é a ideia? A gente eu inicialmente vou fazer os outros dois dutos. Então esse aqui vai estar chegando a semente e esse aqui vai estar chegando o fertilizante. Só que nesse primeiro momento, até que saiam pelo menos umas 2 ou 3 safras, eu não tenho fertilizante, não tenho como fazer, entendeu? Então eu vou fazer só esse lado aqui com a semente, vou fazer a conexão. Cada um desses lados aqui eu só coloquei um, né? Cada um desses lados aqui vai vir direto das classificadoras. Porque qual que é a ideia? Vou mostrar isso lá nas classificadoras para vocês. Eu vou ter que trocar isso aqui tudo, né? Daqui a pouco a gente faz aqui junto que eu vou mostrar para vocês. Vou ter que trocar tudo. Eu preciso pegar um gelo que ficou ali ainda. O que acontece? Se eu entro num local pressurizado agora, ou com temperatura mais alta, o gelo derrete na minha mão. Então, se eu jogar aqui dentro, nesse primeiro momento, se eu jogar uma pressão, uma temperatura, se eu fizesse isso, tentasse climatizar o local, ia derreter todos os gelos, né? Então, eu achei melhor não fazer. Vocês vão reparar também que eu removi aquela área aqui, né? Eu já explico para vocês o que eu fiz. Então, o que acontece? Esse primeiro classificador, ele vai separar o que é semente ou não. O que for comida continua reto e vai ser dividido por todos esses outros classificadores. E o que for semente vai vir para cá direto. Daqui eu pretendo colocar uma linha voltando para dentro da sala para cada um daqueles conjuntos. São 17, acho que é o todo, plantações, tipos de plantações diferentes. Então eu fiz, né, a quantidade necessária para que tenha todas as sementes de todas as bases, para que a gente consiga plantar lá. E aí aqui é a mesma coisa, a quantidade de comidas, tem mais comidas do que isso, só que o que acontece? Nem todas a gente consegue produzir alguma coisa. Por exemplo, morango, a gente não faz nada com morango. Cacau a gente faz alguma coisa. Você tem umas. A maioria dos alimentos a gente não faz. Acho que a minha contagem foi 8 ou 9 que são viáveis. O que não for, vai embora direto composteira e gerar gás e gerar fertilizante. Vou colocar aqui nessas. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Então ele vai retornar. Eu devo colocar um divisor aqui ainda. Então retorna para lá, para a parte interna, vai retornar um único stack de semente e vai retornar a hora que essa linha estiver cheia, né? Porque qual que é a minha ideia? Eu vou colocar aqueles divisores das calhas, né? A hora que ele estiver cheio, ele automaticamente vai jogar para outra linha, que essa outra linha vão ser justamente as máquinas. Eu vou colocar uma máquina para cada tipo de minério, para cada tipo de alimento, enfim. E até os alimentos daqui também vão ser a mesma coisa. Os alimentos vão sair também, vão para a máquina. Pelo que eu entendi, a máquina meio que conserva por eternos as comidas, elas não apodrecem. Então, vai ficar tudo lá dentro guardado para vender o material bruto. E aí eu pretendo colocar para o lado de cá uma cozinha. Aí eu devo fazer para o lado de cá uma cozinha, vou abrir, fazer o mesmo processo, não tão grande, óbvio, mas fazer o mesmo processo, vou abrir uma cozinha para poder fazer a parte dos ajustes, né? E fazer as comidas e colocar as comidas para vender também. Então eu devo tentar automatizar o máximo possível que der. Algumas coisas não sei se será possível, mas enfim, fiz esses fechamentos, olha lá, eu fiz tudo, ajustei agora, aqui tá tudo certinho, tá tudo funcionando. Isso aqui. Não sei o que tá dando esse duplo clique aqui, ainda não entendi o que é, mas não é o mouse, eu já achei que fosse o mouse. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. O que eu resolvi fazer, cara? Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês sobre fazer aquela função das lâmpadas irem acendendo no decorrer que você vai andando? Só que eu achei meio inviável fazer aquilo. Talvez a gente faça em algum ponto para que vocês tenham um arquivo e queiram fazer uma base menor, tudo bem. Mas o que acontece? Eu preciso ter uma central dessa. Eu pus outro esquema aqui, eu já falo para vocês. Eu preciso ter uma base dessa e ser para cada lâmpada que eu for instalar. Então, para cada uma dessas lâmpadas que a gente for pensar aqui, você imagina eu ter que ter uma central dessa.
Aí o que que acontece? Eu apontei o mouse nessa linha, ela acende todas, e aí com o que eu for passando, ela vai mexendo o ponto, vai apagando e acendendo as pontas, as iluminações. Mas isso, cara, vai gerar um caminhão de painéis, assim, e eu acho que isso não é um foco agora. O foco é outras coisas. Então o que que eu fiz? Eu criei uma programação que usa via hash, né? Via nome. Então eu nomeei cada uma das lâmpadas com o mesmo nome, ó, setor 3/2, terceiro andar, que é o meu caso aqui, setor 2, né? Deixei isso aqui. E no meio eu coloquei um sensor de, de, de movimento que você tem aqui com o nome, né? Setor 3/2, e aí você aumenta e diminui o raio dele. Ele vai ficando verdinho com que você está próximo, com que você se afasta. Você vai ver que vai sumir lá. Vai ficar roxinho. Não sei se vocês vão conseguir reparar, mas ficou cinza. Então ele desliga. Se você chega mais perto, ele fica verde, detecta movimento e liga de novo. E aí o que eu fiz? Eu setorizei. Por quê? Porque, putz, não faz sentido eu sair do elevador e vir para cá, por exemplo, e ter que acender todas as luzes do andar inteiro. Beleza. Não faria tanta diferença assim no que gasta de luz, que a economia que ele passa desligado é muito maior. Concordo, mas eu quis setorizar, até porque a gente deve dividir isso aqui em algumas partes e aí a coisa talvez mude o perfil. Então, e aí o que eu fiz? A mesma coisa aqui. Ó, um outro controlando aqui, mesma coisa. Setor 1, esse aqui, terceiro andar, setor 1, mesma coisa, entendeu? Então, esse chip ele faz o que? Ele vai ler, ele está lendo, na verdade, aquele equipamento, só que ele está lendo via hash. A gente põe o define, o ID lá do item, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui que fica mais fácil. Não sei nem se a programação está aqui. Foi a última que eu usei? Acho que está aqui, a última que eu usei. Ó, sensor. Ele está lendo o número do ID do sensor. O que, que ele faz? Toda vez que o sensor mudar o status de ativo de 0 para 1, ele vai ligar. Ele vai transformar aqui, ó, e vai mandar o comando para as lâmpadas via hash, então via nome. E aí o que, que eu faço? Eu só altero o nome. Setor 2, setor 3, setor 4. Como aqui eu preferi por andar, então, por exemplo, vou para o sexto andar agora. Vou fazer no sexto andar, vou para o setor 6, porque aí eu sei que é sexto andar. E aí o setor 1, 2, 3, 4, cada uma das abas vai ter um nome, né? Para que a gente economize energia. Então, você vê, super simples, não tem nada demais. A diferença é que em vez de ele estar acionando via alias, que via alias eu ia sofrer para fazer isso, porque o via alias ele conseguiria talvez mandar o comando para todas as lâmpadas do mesmo modelo. Como a gente tem várias lâmpadas na mesma rede, porque essa rede aqui é aquela rede onde fica todos os equipamentos, todas as portas, todas as luzes da base. Então tá tudo sendo controlado por ela, vai virar uma bagunça, cara. Aí não tinha como. Então, assim, aí eu acabei optando por fazer dessa maneira. Então, eu nomeio a lâmpada e nomeio o sensor, mais fácil. E aí eu não preciso ficar me preocupando qual que é o sensor, qual que é a lâmpada. A hora que eu coloco esse chip, eu não preciso nem. Esse aqui até tava porque foi um outro teste, ó, mas esse aqui já não tá com nenhum nome. Eu não preciso nem colocar nome aqui, ó. Fica sem nenhum nome, sem nada setado. Entendeu? Eu vou lá, coloco. Então agora para mim expandir é fácil. Eu vou, crio a mesma estrutura no teto, nomeio com nome de setores diferentes e ponho um chip em qualquer lugar da base, não precisa ser obrigatoriamente aqui, desde que esteja na mesma rede deles, né? Eu prefiro deixar perto, porque se eu precisar de uma manutenção, tá aqui mais próximo. Mas eu poderia, por exemplo, criar uma sala de CPD, sei lá, onde eu colocasse todos esses controladores lá dentro, entendeu? O que não deixa de existir a possibilidade de acontecer, mas nesse primeiro momento não pretendo, tá? Então, assim, são coisinhas que para as lâmpadas, por exemplo, também faria isso. Você colocaria várias delas em lâmpada. Mas é um custo muito. Para um tamanho desse de base, eu não sei se não vai existir um excesso muito grande de cálculos. Porque cada chip desse é um loop que ele está executando. Eu não sei até que ponto o jogo está otimizado para jogar, sei lá, 500 painéis desse. Porque eu não vou ter menos de 500 lâmpadas na base. Para mim jogar 500 painéis desses no mínimo ali para rodar, todos eles rodando, verificando minha posição o tempo inteiro, sabendo se liga. Não sei se isso não vai deixar a história muito mais lenta. Não sei. Então eu tô pensando aí o que eu vou fazer ainda nesse aspecto. Mas a ideia foi essa. Eu gostei, o negócio funcionou, então eu acabei deixando assim. Tá? Essa parte aqui eu não mexi ainda. Logo mais. Aqui eu não mexi nada. Aqui eu também vou colocar. Eu ainda não ativei, mas aqui eu vou colocar também as lâmpadas. O que aconteceu? Lembra que a gente tinha falado?
a respeito da temperatura, eu tive que fazer aquele recurso que eu falei para vocês, porque não estava dando muito certo não. Eu tive que abrir o piso para ter uma troca de ar, porque ó, agora vocês podem ver que tá 75. E olha que as duas últimas vezes cada vez que eu venho aqui tá aumentando uns 20 graus. É muito rápida a diferença de temperatura. Como estava rolando muita queda, estava meio travado. Minhas produções aqui, quase todas elas, ó, não estava produzindo nada, tá vendo? Tá produzindo cabo lá. Elas estavam travadas porque caiu a luz, voltou e ele não reassumiu. Porque ficou um tempo parado, ele não conseguiu reassumir. Então, assim, muitas das minhas produções estavam atravancadas. A hora que eu dei um reset aqui em tudo, que eu fui lá e tive que resetar manual, nossa, um monte de coisa pedindo material aqui, cara. Eu tive que me lascar aqui para conseguir fazer as coisas. Mas tá dando certo. Não ficou nada, nem não. Então o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó. Abri o buraco no chão. Aqui está justamente a base, a parte de baixo da base já está um acesso livre. E ela ficou trocando ar aqui um pouquinho, tá no corredor embaixo, né? Ela ficou trocando ar um pouco, já baixou de. Tava com quase 60 graus, chegou. Já estava ficando complicada a situação. Aí já mudou. Agora eu preciso fazer a instalação do ar-condicionado, mas eu ainda não cheguei nessa fase aqui. Vou chegar. É porque eu fiz, na verdade, o ar-condicionado lá de cima. A prioridade era a estufa, porque a estufa demora mais tempo para estabilizar, ela precisa estar redondinha para eu começar a fazer os trabalhos lá na estufa, né? A gente acha que é simples, né? Mas é coisa pra caramba pra fazer, mano. Vamos lá, então. Esse daqui eu também vou refazer, né? Colocar os três. Tá funcionando bem aquele sistema com três, vai ficar com três. Que o de três, o que ele faz? Ele, na verdade, ele manda o comando pro primeiro e aí os outros viram o espelho dele, né? Então, funciona bem. Já comecei a tirar algumas coisas daqui, né? Já fui limpando aqui para abrir um espaço. Lá em cima é onde estava onde eu vou fazer a cozinha um pouco antes, eu vou fazer uma sala para que a gente possa usar essas máquinas aqui. E aí as máquinas têm que ser aquele mesmo esquema vedadas, fechadas, para que não tenha a questão da troca de calor, porque essas máquinas produzem calor, né? Não temos muito para onde fugir. E aí o que eu fiz aqui, ó? Lembra a área de que eu fechei já até, tá? Essa é aquela área que estava focada em, em fazer a refrigeração lá de cima da área da estufa. Então o que eu fiz? Ficou? Ah, não. Opa, calma, jovem. Abre para mim aí, por favor. Então aqui, o que eu fiz? Na verdade, eu fiz. Continuou aquela área que a gente tinha feito, tá os dois ar-condicionado, bonitinho. E aqui é justamente aquele filtro que tava todo lá em cima. Eu falei, cara, eu tô usando o ar-condicionado, já tá com os dutos, já tá tudo lá embaixo, só vou meter no duto. E aí o que eu fiz? Um negócio bonitinho aqui. Agora eu consegui executar o que eu queria. Vamos ver se eu consigo resolver agora de outra maneira, mostrar para vocês. Vamos ver se tem um filtro aqui zoado. Filtro zerado, ó, tá vendo? Esse filtro aqui tá zerado. Então, qual que é a minha... Isso aqui eu quero fazer na central de gases também, isso aqui era o que eu falei. Ah, eu esqueci de falar para vocês. Eu criei um programinha que toda vez eu venho aqui e aperto o botão e abre, tá? Eu entro, aquele sensor de movimento lá em cima, ele tá ativo. Então, toda vez que aquele sensor estiver ativo, ele detecta que tem algo aqui dentro e ele não fecha mais a porta, porque não tem um botão pelo lado de dentro para abrir, certo? Então, tá tudo certo, essa que faz aqui. Quando eu saio daqui, que o sensor para de detectar, ele automaticamente fecha a porta. Então, enquanto eu estiver lá dentro, trabalhando, fazendo, ele não vai dar nenhum erro, não vai fechar a porta. A hora que eu sair, mas é aquele velho problema do botão, né, cara? É engraçado isso, né, cara? E esse daqui tá só com esse botão, cara. Olha que coisa engraçada. Ele dá uns erros no botão, às vezes não funciona. Alguma coisa do jogo isso aqui, cara. Enfim. E aí, o que eu fiz? Olha o bichinho aqui, ó. Tá vendo? Ele bonitinho aqui. Que ele tá programado? Nós estamos com os dois filtros a 100, certo? Então o que eu vou fazer? Vou substituir o filtro pelo filtro que está zerado. E isso vocês vão ver o que vai acontecer. Eu espero que esteja funcionando, né? Porque eu testei e estava funcionando.
Olha lá. Pegou o filtro. Vai levar o filtro até o, o equipamento. Enquanto o equipamento está limpando, ele vai vir até aqui, pegar esse filtro que está aqui dentro e colocar de volta. Então era isso que eu queria fazer desde o começo. Ó. Colocou de volta. Então isso eu pretendo fazer na área para cada um dos filtros da nossa central de gases, eu pretendo fazer isso. Então, aí você põe um filtro mais caro e põe eles para ficar fazendo essa rotatividade. Só que na verdade é um exercício para o Larry, né? Não é uma coisa. Então, o que aconteceu? Ó, aquele filtro veio para cá. Se eu pegar esse filtro aqui, ó, o outro de baixo é aquele filtro mais fraquinho. Entendeu? Então, eu sempre deixo 2 filtros aqui dentro, como garantia, né? Porque às vezes dá algum pepino, demora um pouco mais para limpar, enfim, você sempre tem que ter um ou outro de reserva. Às vezes precisa de 2 rápidos. Então, a minha ideia é colocar lá naqueles filtros os 2 equipamentos que tem, vão fazer o mesmo processo. Posso até colocar na linha inteira, só que aí o que me preocupa é o seguinte: se eu retirar o equipamento de uma linha, ele tem que pegar, e aí talvez eu até tente estudar isso para fazer. Aqui ele está pegando o mesmo equipamento, jogando num limpador de filtro e pegando o equipamento. Lá em cima temos múltiplos filtros. Talvez eu tenha que separar lá para colocar filtro a filtro, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer. Vou pensar como é que vai ser feito. Porque o que acontece? Eu vou precisar ter uma saída dessa para cada filtro, de qualquer maneira. Então eu preciso se eventualmente eu for fazer qualquer um limpar qualquer um, então eu tenho que colocar um classificador lá em cima para cada um dos produtos, entendeu? Então assim, vai virar meio bagunço o negócio, cara. Então não sei se eu vou fazer isso não. Teria que colocar muita coisa ali no meio do caminho para que ele funcione. Mas esse espaço eu tenho, né? Então, aí eu posso colocar aqui os dois, mesmo eles estando limpos, eles aceitam, né? Eu vou colocar aqui de volta só para ficar guardado lá dentro, porque eu não tenho como jogar aqui direto. Eu tenho, né? Aqui eu troco, mas o segundo não tem como. Então agora eu fiquei com o filtro limpo, tá vendo? Aí eu venho aqui e vou voltar com esse filtro lá pra base. Que esse filtro é o que tá limpando a área interna lá da... Que provavelmente a gente não vai usar mais, né? Mas... Então, isso é pra vocês entenderem como é que ficou. Pra vocês terem ideia, eu nem liguei aqui ainda, ó. Porque eu não fiz toda a ligação. Aqui é a conexão de gás, ó, tá vendo? Ele vai entrar direto, como o ar lá de dentro já vai estar aquecido, já vai estar na temperatura ambiente. Então, assim, não faz diferença. Eu não preciso passar de novo pela central de gás, eu posso jogar direto no tanque de oxigênio, né? E aí, a partir daí, a hora que a gente tiver um fluxo maior de oxigênio, um fluxo maior de nitrogênio, aí a gente vai começar a pressurizar a base, que era o que a galera tinha perguntado sobre isso. Para fazer a coisa começar a caminhar, entendeu? Tem hora que ele enrosca, cara, que hora... Eu vou mudar esse interruptor só por causa disso. Aí esse aqui tá controlando... Esse é do Larry. E aí aqui, normal, questão da, da temperatura, a mesma coisa. Nenhum deles está funcionando, óbvio, ainda, né? Porque não tem nada, não tem nem gás lá em cima para poder funcionar. Então não tem o que fazer por enquanto. Estou só esperando ele zerar. Agora eu vou começar a colocar o CO2. Aí a hora que tiver cheio de CO2, preenchido, tudo certinho, aí eu vou começar a fazer o negócio. Então vamos lá para cima para substituir aquelas partes das conexões para começar a pressurizar aquilo lá. Estou precisando tomar uma água. Vou tomar uma aguinha aqui. Comer um negócio também. Uma coisa que eu reparei, que eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso, é o tempo que a gente fica embaixo da água pós sair o debuff também interfere no tempo que ele volta a aparecer. Do debuff do banho, sabe? Às vezes a gente, tipo, entra embaixo da água ali só para tirar o debuff e eu tô começando a deixar um pouco mais ele embaixo da água porque o debuff fica mais tempo sem aparecer. Então eu tenho achado mais interessante. Lembra o beacon que eu falei para vocês na outra? É isso aqui, ó. Isso aqui é um beacon.
Eu nomeio ele, coloco o nome que eu quiser com o equipamento de nome aqui, o rotulador. E aí é o nome que eu colocar aqui é o nome que vai aparecer no meu GPS. Que eu mostrei pra vocês, lembra esses dias que eu tava perdido lá no meio do nada? Então é isso. Vamos lá. Só pra vocês verem, né? Que eu tinha falado que ia mostrar e esqueci de mostrar aquele dia. Preciso de... Tenho canos? Eu não vou ter pedrinhas. Temos algumas canos. 108. Será que dá? Não sei se vai dar tudo isso não, hein? Acho que vamos precisar pegar mais alguns. Vamos lá, se precisar depois eu desço. Aqui também já posso começar a fazer acabamento. Agora com a iluminação também as coisas começam a melhorar um pouquinho mais. Pra dentro, né? Deixa eu lembrar de desligar a bomba de ar lá, porque agora já não tem mais nada pra tirar aqui dentro, né? Ai, como demora isso aqui, cara. Isso é uma das coisas mais chatas pra mim do jogo. O tempo que isso aqui demora. Tive que chegar aqui pra poder pegar essa criança. Pô, não vai me deixar passar, é sério? É que tem algum lugarzinho aqui que ela deixa pegar. Ah, meu jovem. Pronto, meu jovem. O senhor volta pra cá agora. Muito obrigado pela ajuda. E vamos lá. Aqui nós estamos energizados, tá? 75, só que eu não vou dar o start enquanto não substituir todos esses canos aqui. Até poderia, né? Mas... Beleza, eu posso até fazer isso, mas eu preciso tirar isso aqui. Que aí vai pressurizando enquanto... Vai dar pra gente ter uma noção do quanto a gente vai precisar para encher a sala de gás. Porque eu acho que isso vai ser um problema. Sinceramente, eu acho que isso vai ser um sério problema. Aliás. Então vamos lá. A gente quer que fique 75 daqui para frente, certo? Então não tem mais nada, vamos ligar. Um kPa de pressão. Tinha uma merrequinha, mas isso aí o filtro tira, não tem problema. A temperatura já está subindo, porque o dióxido está a 40 graus, até está um pouco alto a temperatura. Mas olha lá, já chegou nos 3 graus. Já estamos... Mesma coisa aqui, né? 75, kPa de saída. Que a ideal de crescimento é entre 50 e 100. Eu sempre deixei no meio do caminho. A mesma coisa, temperatura. A ideal temperatura é entre 20 e 30. A maioria das plantas, tá? Quase todas elas. E aí eu deixei ela no intermédio ali. Então, enquanto a sala vai enchendo, eu vou trocando esses caninhos aqui com vocês. Trabalho, né, pô? Aqui pelo menos misturou todos. Esse aqui não vai. Tava pensando em colocar tipo um cano reto aqui, sabe? Pra tudo. Mas vai dar dois trabalhos.
Tô tropeçando nisso aqui, ó. Vai tá prejuízo, hein? Ué? Pressão minha ou o cano sumiu e apareceu de novo? Engraçado que foram só esses canos, tá vendo? Porque eu acho que essa conexão aqui de isolamento ela não é muito boa, não. Quando você tá com o ambiente na temperatura, ó, a gente já tá com 20 graus. Agora, beleza. Agora se eu colocar água aqui nesse tubo não vai dar nada. Porque eles vão estar dentro da temperatura ambiente. Eles não vão estragar nada. Não tem nada que vá trocar a temperatura com eles. Mas ao meu ver, isso é uma falha. É e não é, né? Porque a Terra está aberta em cima, né? Em teoria, a Terra está aberta em cima. Então, se a Terra está aberta. Você tem uma troca de temperatura, né? Rapaz, eu ouvi isso aqui estourando um por um. A hora que eu ouvi estourando, eu falei, que é isso que tá estourando desse jeito? Porque foi muito barulho, né? Eu tava lá embaixo, tava no subsolo, no último nível eu consegui ouvir. Então, parte repetitiva e chata do trabalho, não tem jeito, né, cara? Por isso que eu às vezes não faço muitas coisas com vocês, deixo pra fazer mais as partes que tem coisas interessantes por causa disso, cara, que é massivo demais. Ainda mais numa base desse tamanho, eu passo muito mais tempo fazendo coisa repetitiva para soldar e fazer toda aquela parte lá de cima, por exemplo, desse andar. Putz, coisa chata, demora pra caramba. Aí você vai ver que a sala ficou pequena, tem que expandir, aí vai, coloca mais item, abre mais espaço. Então, assim, é chatinho, sabe? Beleza, até entendo, né? Vou precisar de mais cano, cara. Não vai ter jeito não. 22 por linha. Precisa de bem mais, inclusive. Vai dar pra fazer um lado só. Que eu trouxe de cano. Aí vai faltar mais de 100 canos. Aí tem um desgarrado aí. Agora a hora que eu terminar aqui, eu já posso... Agora sim eu consigo pressurizar. Consigo jogar a parte de líquido pra cá. Sem... Sem ter o estresse de perder, de estourar novamente por causa do líquido, entendeu? Tava vendo uma galera fazendo piscina aí.
Eu vou falar pra vocês que eu tô pensando em fazer um negócio desse, só pela diversão. Diz que é possível fazer. Imagina fazer piscina aqui, cara. Se o negócio congela, como é que não fica? Vira um caos, cara. Porque eu fico imaginando o seguinte: você tem que aquecer a água, você tem que aquecer o ambiente, né? Fico imaginando a dor de cabeça que deve ser pra fazer um ambiente desse. Quem sabe a gente não faz um ambiente de lazer depois de estar com isso aqui um pouquinho mais ajeitado, né? Não dá pra tentar fazer um ambiente de lazer aí. Porque a gente tem que aquecer a água, tem que aquecer o ambiente, porque ela não pode congelar. Porque se congelar a água. Olha, nós temos um desgarrado aqui. Outro, né? Acho que é só. É isso, tem que ficar atento. Antes de dar o start, tem que dar uma revisada em todos, ver se não tem nenhum estourado. Porque se tiver, a água toda vaza, né? Você vai jogar lá, vai parar aqui, não tem jeito. Vamos lá embaixo buscar mais. Já estamos com 30 graus, 4, nada, 4 kPa de pressão. Deixa eu ver como é que, quanto que nós perdemos do tanque, acho que não lembro exatamente. Opa, aqui. A gente tá com 18 também, não é muita coisa não que tá perdendo. Porque assim, o que acontece? Como o volume da sala é maior, mesmo que seja uma pressão baixa que você vai pôr, você tem que precisa de uma quantidade razoavelmente grande de dióxido, né? E aí o meu medo é justamente esse. É o que o dióxido de carbono, que a gente vai precisar de dióxido de carbono. A gente não vai ter dióxido de carbono se essa sala funcionando full o tempo inteiro. Não sei se eu vou ter dióxido de carbono para tudo isso, não. Talvez o que eu possa pensar é pegar os gases do foguete ali e tentar absorver, porque os foguetes também consomem bastante, né? Tem um gasto bem grande de combustível. Então, assim, na base do foguete ali, sabe? Toda vez que o foguete estiver lançando e saindo, ele ligar os exaustores e puxar para dentro isso. Eu não sei se vai ser viável, não, mas vamos ver. Eu estou pretendendo, depois que tiver já mais ou menos alinhado, eu vou fazer uma escada. Talvez até aproveite. Eu não sei se eu vou aproveitar essa aqui, não. Acho que essa aqui não vai dar certo. Mas eu estou pensando em fazer uma escada interna, para não ter que ficar perdendo tanto tempo com abertura e fechamento disso aqui. Só nos andares onde estão pressurizados, criar uma escada para eles, sabe? Para não ter que ficar pressurizando, pressurizando toda hora. Ou, outra opção, é colocar aquela igual o Star Wars que eu falei para vocês, que é aquelas portas que são caríssimas para fazer, mas é aquela que você só cruza ela, né? Mas é que ela não faz parte do jogo. É isso que eu não queria fazer. Como ela não faz parte do jogo, né? Ela é um addon. Tudo bem que o filtro também é, né? Mas é que nós estamos aqui. Continua imprimindo coisa, não. Eu vou abrir para ver o problema que tá dando e não fechei ela. Tô precisando de material, cara. Eu tô com um sério problema de silício, cara. Eu tô precisando. Tô achando que eu vou fazer aquelas brocas antes do previsto. Porque eu tenho que ficar saindo toda hora para buscar silício. Então, esses canos aqui tudo usa silício. Silício é minha base aqui em Europa. É uma das coisas que a gente mais usa, porque é o isolamento térmico, né? Ele usa o silício, né? Olha lá, você vê que eu nem cheguei a entrar na sala e ele já acendeu a iluminação. Ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer isso ali e vou fazer isso aqui. E aqui também, né? Óbvio. Então, eu só não sei para que lado que tá o lance do foguete, mas aqui em cima, onde eu for fazer o lado do foguete, eu vou estender o andar até o foguete também, para que a gente possa ir por outros andares também. É possível, talvez, usar o esquema do elevador também, enfim, vamos ver como é que eu vou fazer aqui, não. Vamos lá para baixo, para baixo, para cima, na verdade, né? Só de substituir esse aqui pelo de 3 já vai dar uma diferença considerável aí de 3 equipamentos aqui em cima, já vai dar uma diferença considerável de velocidade já.
Eu vi uns caras usando 6 até. Mas aí eu achei meio exagero, né? Olha, tá quase tendo uma supernova ali. Explosão nuclear, ó. É a minha luz, mas. Terminar essa brincadeira e vamos acompanhar aqui para ver como é que tá a pressão. Feito. Agora dar uma conferida para ver se não tem nenhum estourado que a gente possa correr o risco de perder. Porque a hora que eu abrir a água ali, ele vai encher todo o sistema de novo. O sistema está perdido. E aí pode-se correr o risco de estourar, né? De se perder líquido, né? Novamente. Não é a ideia. Senão vai virar bagunça o negócio. Tudo bem. Aparentemente está tudo ok. Aí precisava de um dreno de líquido, de gases. Depois eu vejo o que eu faço, né? Vou ter que colocar água. Tem num lugar jorrando spray. Talvez a água até suba a temperatura, porque agora ela vai trocar a temperatura com o ambiente, né? 30 litros. Rapaz, é litro, hein? Quantos litros vai ser? Acho que eu deixei 10%, né? Em teoria, se for isso que eu tô pensando, vai entrar 270 litros. 272 litros. Eu acho que nem tem isso aqui, mas tá bom. Ela nem tem isso aí tudo. Aí tá baixando a temperatura. Por que tá baixando a temperatura se eu estou a 34 graus aqui, meu jovem? Explica pra mim, pelo amor de Deus. Vamos monitorar, né? É o jeito. Se não funcionar assim, por incrível que pareça, eu vou ter que pôr um aquecedor para água aqui, para manter a água sempre na temperatura específica. Ó, 18,5, que está aquecendo lá embaixo por 18,5. E não apagou aquele aquecedor até agora. É manter um pouco, né? Ver como é que ela vai se comportar. Eu vou deixar entrar 50 litros de água. Depois eu vou travar. Ué, tá baixando a água? Por quê? Pelo amor de Deus. Tem água vazando ou tá enchendo os canos, por isso que tá aparecendo isso? Que agora não transforma. Ela fica líquida, né?
Aparentemente não tem nenhum lugar vazando, não. Ela vai ficar empoçada se... Deve ser isso, aqui tá enchendo os canos e... É, tá vendo que tá mais perto aqui, ela vai mostrando. É, tá vendo aqui só chegou 200 ml ainda. Até encher tudo vai demorar um pouquinho. Teoria que são os últimos. 400 ml, tá vendo? Tem muito pouquinho também. 100 ml. Esse daqui, na verdade, é o último. 0,8, tá vendo? Muito pouquinho, realmente é isso. Ele vai enchendo o tanque no caminho. Aparentemente está certo. Só ver se ele vai ter uma perda. Talvez ele agora, no começo, tenha uma perda de temperatura, porque ainda tem resquícios nos próprios dispositivos hidropônicos, né? Então você tem uma queda de temperatura ali por troca dele mesmo. Mas agora, o que eu posso fazer? Já vou descer, já vou ligar o ar, porque ele já tem que manter a temperatura. Já está em 35 aqui, já está realmente acima do que deveria. O limite é 50, 35. Então eu ligo lá e deixo ele trabalhar. Ele vai remover o resto do CO2, do oxigênio que tem, e já vai estabilizar o negócio. Bom, eu vou descer, ligar e vamos ver como é que ela se comporta na volta, porque 18,2 pode ser uma perda só da questão realmente momentânea aqui. Vamos lá embaixo. Eu faço a ligação do ar-condicionado. Já ajusto, né? Tudo. Na volta a gente já mede a temperatura de novo. Vamos ver como é que ele se comporta. Demora, demora, demora. Eficiência de temperatura. Como tem pouca pressão lá em cima também, isso influencia aqui pra mim, tá? Nesse primeiro momento. Talvez eles não vão conseguir trabalhar direito porque estão com pouca pressão. Deixa eu ver se está certo isso aqui, que eu já nem lembro mais se está certo. Cento e poucos volts, tá bom. Tá bom. Podia ser um pouquinho mais, uns 300 mols, mas aí a gente vê o que vai acontecer. Vamos ligar esse cano aqui, que com isso, esse aqui vai começar a trabalhar, certo? Onde que eu coloquei? É tanta bag, velho, que a gente fica doidinho. Não pode fazer cagada, né? Ligar na coisa errada aqui, senão aí dá ruim.
A gente sempre confere, é o filtrado, filtro da estufa. Aqui que é a saída, é o filtrado. Beleza, aqui é o não filtrado, que é o que está voltando para a estufa. É sempre bom conferir, porque às vezes a gente está ali com 700 coisas na cabeça, faz uma cagadinha ali, e essa cagadinha pode custar um baita de um trabalho, de um retrabalho depois de novo. Tem que tirar tudo isso aqui dentro do filtro, enfim. Então, na prática, o que, que vai acontecer? Esse filtro vai estar mandando. Por que ele está mandando? Esse filtro ele vai mandar. Vai sair o, o oxigênio a 25 graus. Como a nossa central lá está programada para uma temperatura razoavelmente nessa faixa, então ele vai manter a temperatura ali, vai provavelmente baixar um pouco a temperatura do percentual que está no tanque, mas, meu, é muito pouca diferença de temperatura, tá tudo em paz, cara. Não é para esquentar muita cabeça com isso, não. Tá vendo que às vezes ela fica sem nada? Ela fica sem nada justamente porque não tem pressão lá em cima. Então, é isso. Agora a gente deixar tocar o barco um pouco. Vamos lá dar uma olhada como é que tá a água. Agora até o sistema também pressurizar todo, encher a parte do ar-condicionado, deixar 100% cheia. Então assim, vai demorar um pouco. Por isso que as coisas são muito demoradas. E vocês imaginam, isso a gente está falando de uma estufa. Vocês imaginam a pressurização numa base dessa. O tempo que não demora, a quantidade de oxigênio que não precisa, de nitrogênio também. Por isso que eu estou fazendo a composteira. A composteira vai me dar nitrogênio e vai me dar combustível. Então assim, meu, é um trabalho de formiguinha. Vai demora, vai, faz um pedacinho, faz outro. Por isso que eu gosto de pressurizar só a base no final. Quando você já está começando, pô, aqui tá certo, já não vou mexer em mais nada, vamos pressurizar essa base. Por quê? Porque você tem que fazer uma alteração, olha o tempo que você perde. Aí você não quer perder o gás, às vezes, que está lá dentro. Porque o gás é difícil, às vezes, nitrogênio, principalmente nitrogênio. O oxigênio aqui, no caso, não é meu problema. Mas o nitrogênio é difícil de conseguir. O que você tem que fazer? Vou drenar tudo isso. Uma sala dessa para drenar, são 2 episódios praticamente, que está aqui para tirar todo o oxigênio. E olha que eu ainda assim faço coisa fora das filmagens, né? Então, assim, é muito tempo que demanda. Ó, 11 kPa. Nós temos que chegar em 75. É muito pouco. Mas, estamos aqui, né? Temperatura da até subiu, olha lá. Tá bom. Beleza. Agora estabilizou. 45. Baixou, mas tava com 90 e pouco, né? Baixou 20 litros. Aqui eu acho que ele não tá entrando mais nada. Acho que os 10% dele não é o mesmo 10% que eu entendi, não, mas não precisa mais do que isso. É mais do que suficiente para manter as plantas. As plantas consomem muito pouco. Ela ainda tem alguma coisa de oxigênio, tá vendo? O oxigênio está baixando. Por quê? Porque o filtro lá embaixo está tirando. Então vai ser esse fluxo contínuo. A planta produz, o filtro de oxigênio tira, joga para os tanques de oxigênio e os dois reguladores detectam que a pressão baixou e enfiam de novo o CO2 dentro do container, dentro da sala. E aí fica nesse ciclo, entendeu? Eu acho que talvez eu vá fazer um controle disso via. Apesar que isso aqui não faz diferença, né? Isso aqui mesmo se abra mais, não tem um fluxo maior de. Acho que vai ficar assim mesmo. Vai ficar no mecânico. Não vou colocar nada no. Aqui desce, né? Só e aí ele pega aqui por cima. A captação está sendo por cima das coisas. Acho que é isso. Agora é aguardar. Um passinho de cada vez. Ó. Aí o oxigênio sobe por aqui. O CO2 sobe por aqui, né? O gás. E aí aqui são as entradas do ar e as saídas lá do outro lado. Então ele vai puxando aqui e joga o outro. Tá puxando daqui, acho que tá puxando daqui, hein, pelo.
Desenho, tá vendo que tá sendo um monte de partícula no ar voando pro lado de cá? Tá puxando pro lado de cá. Mesma coisa, ele sobe o ar de baixo e aí fica nesse ciclo. Agora eu vou começar a me dedicar um pouco a essa programação aqui. E vou fazer o ajuste lá, já começar a fazer o ajuste das classificadoras, porque ali vai demorar. Não pensei ainda como fazer o controle das iluminações. Não sei se eu vou deixar no teto, o IC housing, né? No caso, não sei se eu vou deixar ele no teto, se eu vou deixar ele na na parede aqui embaixo, porque eu não queria juntar muita coisa na parede, que eu acho que isso aqui vai subir tudo pelas paredes, cara. Vou ter que acabar deixando aqui no teto mesmo, o controlador. Tanto de iluminação como do coisa. Aqui eu pretendo colocar os consoles, informando pressão e temperatura do ambiente, né? Que é importante. E eu devo colocar também lá fora. Eu cheguei a fazer a programação, mas não parei para ligar ainda isso aqui. Aqui, ó. Não sei que lado como é que eu vou fazer, mas assim que ele me permitir, eu faço. Aí eu tô pensando ou colocar aqui, ou colocar aqui em cima. Temperatura da estufa, porque qual que é a ideia? Depois que ela tiver automatizada funcionando, eu não vou ficar entrando na estufa. Eu vou lá quando dá um problema. Então, assim, pressão da água, pressão e quantidade de litros de água nos canos, isso é importantíssimo, vou ficar vendo, manter monitorando, né? A quantidade de oxigênio, de CO2 que vai estar lá dentro, a pressão de CO2 que vai estar lá dentro, se estiver certo, a temperatura se estiver correto, por quê? Porque por esses parâmetros eu consigo saber se está tudo ok na estufa. Então eu acho que eu vou meter aqueles mesmos displays que eu vou deixar lá no fundo dela, eu vou acabar deixando aqui na parte de cima, porque aí eu venho, bato o olho e falo, opa, tá tudo beleza. Ponho, óbvio, eu vou pôr LED, uma LED vai acender amarelo quando tiver alguma coisa errada, uma vermelha quando tiver alguma coisa muito errada, entendeu? Mas aí eu posso manter esse controle sem precisar entrar na estufa toda hora. Eu tô olhando daqui, tá automatizado, por que eu vou lá? Entendeu? Tudo bem, vou acabar colocando uma câmera para dar uma olhada na parte se não vai acumular, porque às vezes dá o Larry erra numa pegada de um item, sai acumulando, cuspindo o item para fora, vai virar um caos. Mas eu acho que vai ser isso aí. Vou deixar aqui em cima a história. Aí aquela sala que eu falei para vocês é por aqui, ó, que eu pretendo fazer. Vou abrir uma parte aqui, fazer a área de construção, de maquinário, sabe? Para que a gente produza os equipamentos, para não ficar mais lá embaixo. Não vai ficar nada embaixo. Embaixo vai ficar só a área de uso ali, só para ir para os locais. E aqui em cima vai ficar toda a parte da base. Aí eu pretendo fazer do lado de lá quarto, né? Pra gente dormir, tomar banho com o banheiro, pá, não sei o quê. E, e ainda não sei também o que eu vou fazer a mais aqui. Eu tenho que fazer um negócio de criogenia, que a gente tinha falado, para deixar pra galera que for logar no jogo. Enfim, tem muita coisa ainda pra fazer, né? Muita coisa, pouco tempo, muita coisa. Subi os painéis, ó. Tá na mesma rede, lembra que eu falei pra vocês? Só peguei nome, mantive o mesmo nome, ele puxa os painéis. Coloquei uma aqui também. Isso aqui tá aparecendo fio agora, né? Depois que eu fizer os pisos, tudo, ela coloquei um aqui dentro. Depois que eu fizer os pisos, tudo some, né? O senhor pode desligar, que já não tem mais nada lá dentro pra você pegar. Já arrancamos tudo. Esse aqui já é, eu não vou usar mais. Foi só realmente uma necessidade. Então aí agora o que eu vou fazer? Vou começar a fazer essa programação aqui para separar os seeds e as coisas e depois dos alimentos. O primeiro alimento que eu provavelmente vou produzir é justamente o trigo que a gente já tinha feito lá, né? Como o trigo eu tenho um caminhão lá embaixo de coisa, eu vou acabar usando o trigo para fazer essa ponte aí inicial, entendeu? Ele é um pouco mais resistente, é mais fácil se tiver uma oscilação, alguma coisa ali para ajustar eu consigo. E aí com o que for sobrando de trigo que não for utilizando, a gente vai começar a jogar lá na composteira, né? E, e, e aí a partir daí vamos começar
a ver o que vai ser utilizado, o que dá para fazer, né? Então, eu acho que é isso. Galera, hoje eu vou ficar por aqui. Hoje foi um videozinho razoavelmente rápido, né? Mas era mais para mostrar para vocês o avanço. Eu pretendo ainda fazer mais um ou dois vídeos. Nós estamos no dia 28. Acho que mais um ou dois vídeos ainda até o final do ano, ainda faço, dia 28 de dezembro, tá? Para quem não está assistindo fora do horário. Eu pretendo fazer mais uns dois vídeos ainda, aí, um ou dois vídeos ainda, com essas próximas atualizações aí já, a gente ajustando e tudo mais. Então, tô ajustando os vídeos também para ter legenda de outras línguas, para que o YouTube possa fazer a tradução para uma galera aí que é de fora, né? Que vira e mexe me pergunta como pedindo uma ajuda e às vezes nem sempre a gente consegue ajudar todo mundo. Então, a ideia é alcançar o maior número de pessoas possível, porque o joguinho é legal pra caramba e nós acabamos tendo muito pouca gente, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Esse tá sendo mais ou menos um teste aí, depois eu volto para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Ficamos por aí, vamos fazer provavelmente aquela próxima parte, vai ser a ligação daqueles equipamentos lá, ajuste, temperatura, tudo mais deles. Já deixar meio que os chips de programação, as programações das classificadoras, já vai deixar mais ou menos tudo ajeitado, certo? Se alguém quiser alguma programação aí, deixa avisado que eu passo, lembrando que eu passo normalmente as programações, as que eu jogo lá para a nuvem, já são as que estão mais ou menos ajeitadas, que já pararam de dar algum tipo de problema, que a gente já fez um refino aí, porque muitos já viram aí que às vezes a gente faz 4, 5, 6 vezes a mesma programação para tirar outros bugzinhos. Então eu prefiro jogar depois de algumas, jogar lá depois para não ter que ficar recolocando toda vez. Joga depois de estar tudo testado, tá tudo redondo, tá tudo beleza. Mas se vocês quiserem alguma coisa, avisa que eu mando no próprio comentário do YouTube aí, eu posso colocar, não tem problema nenhum, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado. Vamos que vamos. Boa jogatina aí pra vocês.